Você já se perguntou por que certos livros nunca fizeram parte da Bíblia que conhecemos hoje? O que esses textos antigos escondem e qual a verdadeira razão por trás de sua exclusão das Escrituras Sagradas? Um dos mistérios mais profundos e intrigantes da história bíblica nos leva a explorar os livros que foram deliberadamente deixados de fora do cânon oficial. Quando falamos sobre a Bíblia, naturalmente pensamos no Antigo e Novo Testamento, mas poucos sabem que existem outros escritos que clamam por um lugar nas Escrituras. Entre esses textos, encontramos obras como o Livro de Enoque, Jubileus, 4 Esdras, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria Madalena. Mas por que esses textos foram excluídos? Quem tomou essa decisão e quais eram os segredos que eles guardavam tão cuidadosamente? O Concílio de Nicéia, ocorrido em 325 d.C., foi um marco na história da Igreja cristã. Sob o comando do imperador romano Constantino, líderes religiosos se reuniram para definir uma série de doutrinas fundamentais, entre elas, quais livros deveriam ser considerados divinamente inspirados e incluídos no Novo Testamento. Foi nesse contexto que muitos dos textos que hoje conhecemos como apócrifos foram deixados de fora. O livro de Enoque, por exemplo, é um dos textos mais antigos e controversos. Citado em várias passagens por autores bíblicos, como no livro de Judas, esse texto descreve visões e relatos de Enoque, o bisavô de Noé, incluindo descrições de anjos caídos e uma cosmologia complexa. A Igreja, temendo as implicações teológicas e o potencial de desvio doutrinário, optou por excluí-lo do cânon bíblico. Outro texto intrigante é o Evangelho de Tomé, que consiste em 114 ditos atribuídos a Jesus. Diferente dos evangelhos sinóticos, este não narra a vida de Cristo, mas sim ensina por meio de parábolas e enigmas, oferecendo uma visão mais mística e esotérica dos ensinamentos de Jesus. Mais recentemente, descobertas como os manuscritos do Mar Morto e a biblioteca de Nag Hammadi revelaram ao mundo esses textos em sua essência, oferecendo um vislumbre do cristianismo primitivo e mostrando como a história poderia ter sido contada de maneira diferente. Esses manuscritos nos desafiam a reconsiderar o que sabemos sobre as origens da fé cristã e os verdadeiros ensinamentos de seus profetas. Contudo, o que estes escritos realmente continham de tão controverso a ponto de serem ocultados da humanidade? Que segredos poderosos estavam sendo escondidos? Ao mergulharmos mais fundo nesses escritos, encontramos não apenas histórias alternativas, mas também perspectivas que poderiam ter mudado o curso do cristianismo. O Apocalipse de Pedro, por exemplo, oferece uma visão detalhada do julgamento final e descreve os tormentos do inferno de maneira vívida e até gráfica. Essas descrições poderiam ter influenciado a doutrina do medo e da penitência de forma mais intensa, moldando crenças sobre a vida após a morte que nem todos estavam preparados para aceitar. O livro dos Jubileus, por sua vez, reconta a história do Gênesis com uma cronologia própria, oferecendo detalhes adicionais sobre a lei e os anjos que não se encontram na Bíblia tradicional. Sua narrativa poderia ter alterado nossa compreensão sobre a relação entre Deus e a humanidade, e até mesmo sobre a origem do mal no mundo. Ainda mais instigante é o Evangelho de Maria Madalena, que propõe uma visão radical sobre o papel das mulheres na Igreja. Este evangelho sugere que Maria Madalena teve um papel de liderança entre os apóstolos, o que contrasta fortemente com a visão patriarcal predominante na Igreja ao longo dos séculos. Se tivesse sido incluído, poderia ter desafiado profundamente as estruturas de poder dentro da Igreja. Esses textos foram guardados a 7 chaves, talvez porque a Igreja temia que, ao abrir esses portais de conhecimento, estaria também abrindo espaço para questionamentos que abalariam suas bases. Tais escritos poderiam ter incentivado uma espiritualidade mais individualizada e introspectiva, desafiando a autoridade centralizada da Igreja. A questão que fica é: qual seria o impacto desses livros em nossa fé e compreensão de Deus se tivessem sido preservados no cânon oficial? Talvez eles oferecessem uma visão mais rica e diversificada de espiritualidade e experiências humanas. Se este vídeo te impactou, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal Código Sagrado e ative o sininho de notificações para não perder as próximas revelações bíblicas. Comente o que você pensa sobre os livros apócrifos e sua exclusão. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta verdade. Até a próxima revelação.